Hey, hello English student! Tudo tranquilo? Espero que você esteja estudando bastante nessa primeira semana de estudos aqui do nosso curso da English Bay. E hoje é a nossa primeira aula de gramática. Tem aluno que gosta de gramática, tem aluno que odeia gramática. E você precisa saber gramática para falar inglês? Não, você não precisa saber. Para ser fluente numa língua, você não precisa estudar a gramática daquela língua. Mas se você souber a gramática, se você estudar a gramática, você vai falar melhor? Sim, com certeza. Né? Quem fala melhor português? A pessoa que nunca foi para a escola ou a pessoa que estudou português na escola? Então você pode ser fluente numa língua sem estudar nada da gramática, mas você vai falar melhor aquela língua se você estudar gramática, tiver uma noção de gramática no mínimo. E hoje, na nossa primeira aula de gramática, então, eu vou ensinar para vocês a estrutura básica das frases em inglês, que vão seguir sempre essa estrutura aqui. Começa com o sujeito, que é aquele que faz a ação, ou aquilo que faz a ação, que é o verbo, a ação é o verbo. Então a gente vai começar com o sujeito, vai botar o verbo logo em seguida, e aí o complemento da frase. Pode ser diversas coisas. Tem frases até que nem tem complemento, tem só o sujeito e o verbo. Né? Por exemplo, se você vai dizer eu trabalho, I work. Beleza, não precisa do complemento. Às vezes tem só o verbo, às vezes não tem nem sujeito nem complemento. Quando você está dando uma ordem, por exemplo, vamos lá, trabalhe. Você vai dizer para a pessoa somente o verbo, work. Você vai dizer para a pessoa se sentar, você vai usar somente o verbo, sit. Mas a estrutura normalmente tem essas três partes, né? O sujeito, o verbo e o complemento. O sujeito pode ser um dos pronomes aqui. Se você não estudou ainda os pronomes ou não está bem lembrado, vamos ver aqui que é o I, que sou eu, né? You, você. He, ele. She, ela. It, que pode ser tanto ele quanto ela. Na verdade, esse pronome aqui é um pronome neutro. Em português a gente não tem esse pronome, a gente só tem o ele e o ela. Então, quando a gente está se referindo a um carro, né, vou dizer assim, eu tenho um carro, ele é vermelho. Em português a gente usa o ele como o mesmo pronome que a gente usa para um homem ou para um menino. Mas em inglês a gente tem um pronome especial para tudo que não for pessoa. Então, se você está falando de um carro, de uma cidade, está falando de um livro, sempre você vai usar o it e não o he, não o she. Né? Então, se eu vou dizer eu tenho um carro, I have a car. Lembra o verbo ter em inglês é o have. Então eu vou dizer, ele é vermelho. It is red. Ele é vermelho. It seria o ele, né? Em português a gente usa ele ou ela. Se eu vou falar de uma casa, eu tenho uma casa, ela é branca. I have a house. It is white. White é a cor branca em inglês. Então o it pode ser ele quanto ela, mas é diferente do he, que é usado para homens ou meninos, pessoas, né, do sexo masculino, e o she, pessoas do sexo feminino. A gente vai usar o it para tudo que não for pessoa, ok? We, nós. You, vocês. E você observa, né, que o you, é o que eu repeti, não está errado não. É que o you no singular, você, e o you no plural, vocês, é igual em inglês. É curioso, né, que em inglês não tem distinção. A distinção, na verdade, ela existe quando você está falando e pelo contexto vai se entender se eu estou falando com você, you, ou se eu estou falando com vocês, you. Porque a estrutura é igual. Né? O pronome é o mesmo, you. E aqui embaixo, they, que pode ser eles ou elas. No singular a gente tem, né, três pronomes, ele, ela e o it, para coisas, tudo que não for pessoa. Mas no plural a gente usa o they para todo mundo, para eles, meninos ou homens, elas, mulheres, garotas, ou elas, as cidades, eles, os filmes. Então o they é o único pronome no plural, eles ou elas pode ser usado, né, para pessoa ou não pessoa, tudo no geral que for plural. Você quer referir, por exemplo, a duas cidades, Natal e Rio. Você vai dizer, Natal e Rio são no Brasil. Elas são bonitas. Rio and Natal are in Brazil. They are beautiful.
elas são bonitas, né? Então o they pode ser elas, as mulheres são bonitas, eles, os homens, ou então cidades, coisas que não são pessoa, né? Como o exemplo que eu dei, livros, filmes, esportes, tudo que você falar no plural, você vai usar o they para se referir a essas coisas. Então, o sujeito pode ser um desses pronomes. E eu vou começar alguns exemplos agora aqui para você ver como o verbo vem logo em seguida. O exemplo mais simples aqui, vamos começar com o exemplo do verbo to be, que é esse segundo que está embaixo. Então, o sujeito sou eu, nesse caso. I. O verbo am. I am, eu sou, ou eu estou. Lembra que o verbo to be é ser, estar. Happy. Feliz. I am happy. And you? Espero que você esteja feliz hoje. Então, eu estou feliz. Essa é a estrutura básica de uma frase em inglês. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Ok? Aqui o verbo, né, o am, que é o verbo to be, conjugado. Aqui em vermelho, como to, tem o verbo no infinitivo. O que é o infinitivo dos verbos em português? É o are, er, ir. Essa forma dos verbos que terminam com are, er ou ir. Andar, caminhar, correr, perder, ir, trair. Que sempre termina nessa forma. É o verbo do infinitivo. Em inglês, não estranhe, não. Sempre tem o to. É o verbo ser, estar. To be. Verbo trabalhar, to work. Então essa forma aqui é a forma infinitiva, mas quando você fala, quando você usa o verbo, você conjuga. E a conjugação dos verbos a gente vai ver hoje é no presente, né? Hoje a aula é somente da estrutura dos verbos no presente em frases afirmativas. Quando você conjuga, né, o verbo ser, estar, está aqui, to be. Mas quando você diz eu sou, I am. Eu sou ou eu estou, né? I am. Então aqui é o verbo e aqui é o pronome, eu. You, você. Você está ou você é. You are. Ele, ela, ou it, né? Is. Aqui é igual nós, vocês e eles ou elas, o verbo tem a mesma forma. Então, nós somos ou nós estamos, we are. Vocês são, vocês estão, you are. Eles ou elas são ou elas estão, they are. Vamos ver o verbo to be. Talvez você já tenha cansado de estudar o verbo to be, mas na verdade, por que a gente começa sempre estudando o verbo to be? Porque ele é o verbo mais difícil da língua inglesa. Exatamente, o verbo to be, se você dominar, a gente estuda bastante e muitas vezes não entende ele completamente. Ele tem três formas, como você pode ver, que é o am, are e is, né? Que repete o are, então são três formas diferentes. Ele é o único verbo na língua inglesa que tem três formas diferentes. Todos os outros verbos, a gente vai comparar com outros verbos agora, eles têm somente duas formas. Que está aqui, é o work, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. É igual. Em português muda, eu trabalho, você trabalha, mas em inglês é igual a conjugação. Só vai mudar para o he, she, it, né? Terceira pessoa do singular, e vai mudar muito pouco, a gente acrescenta somente um S aqui, você está vendo? Então ele trabalha, he works. Ela trabalha, she works. Ele trabalha, o relógio trabalha, it works. E aqui volta a conjugação inicial, que nem no I e no you, o nós trabalhamos, we work. Vocês trabalham, you work. Eles trabalham, elas trabalham, they work. Então todos os verbos, não só esse aqui, depois eu vou te dar mais exemplos. Por exemplo, o verbo gostar. Eu gosto, I like. Você gosta, you like. É igual a conjugação. Ele gosta, he likes. Também vai esse Szinho aqui na terceira pessoa. Mas depois, no we, you, they, volta ao início, né? We like, you like, they like.
todos os verbos em inglês têm somente duas formas. E essas duas formas são muito próximas, são até iguais ao infinitivo, né? To work, trabalhar. Eu trabalho, I work. É igual? Ou quase igual. Já o verbo to be, o verbo mais difícil da língua inglesa, tem três formas, né? Dependendo daqui da pessoa, tem três formas diferentes. E essas três formas, elas são muito diferentes, né? Graficamente que ortograficamente, elas são bem diferentes escritas do que o infinitivo. To be, o be é muito longe do eu sou, I am. Então, quando conjugado, essas três formas são bem diferentes da forma infinitiva, que é o be. Mas os outros verbos é igual ou quase igual. Então é fácil de memorizar. Pode parecer estranho que a forma seja tão diferente, sendo que, né, os outros verbos é tudo igual ou quase igual. Mas em português tem alguns casos parecidos também. O próprio o verbo ser, né? O infinitivo é ser. E aí, quando você conjuga, você diz eu sou. Ok, sou é parecido, mas daí você é. Quando conjugado, você é, também é muito longe aqui, né, da escrita, o verbo no infinitivo ser, e aí conjugado, você é. Então é o mesmo caso aqui, quando conjugado ele é bem diferente da forma infinitiva. A maioria dos verbos é igual ou quase igual, mas o verbo to be ele é bem diferente, né? Outro verbo em português, o verbo ir, é o mesmo caso, né? O infinitivo, ir. Aí você conjuga eu vou. Também é muito longe, muito diferente da forma infinitiva, mas a maioria dos verbos, tanto no português quanto em inglês, são próximos quando conjugados, né? O verbo gostar. Gostar, eu gosto. Então você gosta, é muito próximo, com algumas exceções. Você está achando muito memorizar três formas aqui? Tem que memorizar dessa regrinha aqui de acrescentar o S no he, she, it para os outros verbos? Bom, na verdade, se você for comparar, né, com a nossa língua, isso é um grande detalhe. Né? Talvez você tenha escutado alguém dizer o inglês é mais fácil que o português. Aí você, eu tô tendo aqui um problemão, tô quebrando aqui a cabeça para entender. Não é mais fácil, não. Claro, aprender inglês não é fácil, realmente. Mas se você botar as duas línguas, português e inglês, lado a lado, principalmente por causa da conjugação dos verbos, a língua inglesa é muito mais simples. Né? Por exemplo, em português, o verbo trabalhar. Ele conjugado no presente, ele tem 6 formas em português. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. As 6 formas são diferentes. A pessoa que está estudando tem que memorar, não essas 6, né? Tá certo. Hoje em dia a gente usa somente, na verdade, 4 formas. Né? A gente não usa mais o vós trabalhais, ninguém diz isso. Pode esquecer. E o tu. Eu sou gaúcho, né? Sou do Rio Grande do Sul, a gente ainda diz o tu. Acredito que no resto do Brasil não tanto, ou ninguém, algumas outras pessoas nunca usam o tu. Só que no Rio Grande do Sul, né, a gente não diz eu trabalho, tu trabalhas. Certas pessoas ainda dizem isso, querem falar mais corretamente, tu trabalhas aqui. Mas não, a maioria das pessoas vão dizer tu trabalha. Né? Então, na verdade, melhorou, simplificou para 4. Eu trabalho, tu trabalha, ou você trabalha, ele trabalha, é igual. Nós trabalhamos, eles trabalham e vocês trabalham. Então são essas 4 formas em português. Em inglês é metade, são somente 2 formas para você memorizar. Não é muita coisa não. Então se você for botar essa parte lado a lado, em inglês é 50% mais fácil a conjugação do verbo. Somente o verbo to be tem 3 formas, os outros verbos têm 2 formas. Ok? Então tá, vamos voltar aqui para os exemplos. Aqui começa com o sujeito, eu trabalho como um professor, é o que está escrito nesse exemplo aqui. I work as a teacher. Sujeito, I, eu que trabalho, né? O verbo, work, e o complemento, as a teacher. O complemento pode ser uma palavra às vezes. Eu trabalho duro, I work hard. O complemento pode ser eu trabalho aqui, I work here.
Eu trabalho no domingo. I work on Sunday. Vou escrever um pouquinho pequeno aqui, espero que esteja dando para ver bem aí. Qualquer coisa você pausa o vídeo se quer ler um pouquinho melhor. I work on Sunday. Pode ser diversas coisas o complemento aqui, né? Mas deixa eu apagar para ficar só uma forma aqui, um exemplo. I work as a teacher. And you? E aqui a gente pode mudar o sujeito, pode ser você, né? Fica igual. Lembra que o verbo trabalhar, I work, you work. Então, se eu vou dizer, você trabalha como professor, you work as a teacher. Além dos pronomes, eu posso usar, ao invés de usar ele, o he, que eu vou botar o he, lembra que você tem que mudar o verbo aqui, he works, ele trabalha como professor, mas na verdade pode ser um nome, vou dizer, o John, meu amigo John trabalha como professor. John works as a teacher. Então lembrando que mesmo seja o nome, é ele, né, o John, ele está a terceira pessoa do singular, a gente mantém o S aqui, John works as a teacher. Se for nome feminino, a mesma coisa, Mary. Minha amiga Mary works, porque é o she, né? Ela trabalha. Mary works as a teacher. Eu falei, minha amiga Mary, posso só dizer isso, minha amiga trabalha. My friend works, também, porque meu amigo é uma pessoa só, é a terceira pessoa do singular, novamente, pode ser meu amigo, minha amiga, que vai ter o S ali no verbo. My friend works as a teacher. Mas agora, se for meus amigos ou minhas amigas, vou botar aqui no plural, my friends, some o S aqui. Porque my friends é o mesmo que eles, né? Eles ou elas, minhas amigas ou meus amigos. They work. Então, se aqui for no plural, é o mesmo que o they, né? E o they work. Eles trabalham. Então, meus amigos trabalham. My friends work as a teacher. Então, se você está falando de seus pais, por exemplo, depois eu quero que você escreva uns exemplos e dá uma praticada. Você pode falar do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, por exemplo. My parents. Não confunda não, parents não é parentes em inglês, parentes é relatives. Parents é somente pai e mãe, father, mother. Você não pode dizer my father, isso é um erro comum, às vezes eu escuto, se você disser my fathers, é como se você tivesse dois pais, né? Dois homens, my fathers. Não, se você está falando do meu pai e minha mãe, my parents, que é o mesmo que they, né? Você está se referindo a duas pessoas, my parents work as a teacher. Vamos trocar o verbo. E depois a gente vai ver alguns exemplos com o verbo to be. Vamos trocar o exemplo todo. Você vai dizer, por exemplo, meus pais estudam inglês. O verbo estudar é, vou trocar aqui também, study. My parents study. O que eles estudam? Inglês, claro. English. Sujeito, my parents, study, verbo, English, complemento, pode ser qualquer outra coisa aqui. Então tá, deixa eu trocar a conjugação, você vai ver que é a mesma coisa. I study, eu estudo. Você estuda, o verbo não muda. Em português muda, eu estudo, você estuda, mas em inglês não. You study. Na terceira pessoa, você acrescenta o S. Aqui eu botei igual, mas eu já vou trocar. Só que, quando o verbo terminar em Y, tem um detalhe que eu quero que você preste bastante atenção.
a gente troca o Y por I, E, S. Studies. E lembra que aqui pro nós, vocês e eles, study é igual, né? Só troca pro he, she, it. E nesse caso, quando o verbo termina em Y e antes tiver uma consoante, aqui tem a consoante D, tanto, né, é que nem no português, o alfabeto em inglês tem 5 vogais, que é o A, E, I, O, U. E as outras letras são consoantes. Então, quando tiver uma consoante antes, você vai trocar o Y por I, E, S somente no he, she, it, né, a terceira pessoa do singular. Depois aqui no plural volta a primeira forma aqui. Quando o verbo terminar em Y e antes tiver uma consoante. Um outro verbo que termina em Y é o cry. É o verbo chorar em inglês, cry. Então a mesma coisa. Eu choro, I cry. Você chora, you cry. Ele ou ela chora, ou o cachorro chora, he, she, it cries. Antes tem a consoante R, antes do Y, a gente troca por I, E, S, somente para o he, she, it. Lembre, em frases afirmativas o verbo vai mudar, tem essa pequena variação, né, na terceira pessoa do singular. Somente, né? Só que agora, vou dar um outro exemplo, outro verbo que termina em Y, que é o play. Antes tem uma vogal, a vogal A, e aí é muito mais simples. Quando o verbo terminar em Y, mas antes tiver uma vogal, para he, she, it, é só acrescentar o S, como normalmente os outros verbos. Eu jogo, I play. Você joga, you play. Ele joga, he plays. Ela joga, she plays. O cachorro joga, it plays. E aqui, como você já sabe, não vai o S. Nós jogamos, we play. Vocês jogam, you play. Eles jogam, ou elas jogam, they play. Se tiver uma vogal antes, só põe o S antes do Y, né? Só antes de acabar aqui essa explicação, outro exemplo, o verbo aproveitar, o verbo curtir em inglês é enjoy. Então, antes do Y tem a vogal O, não vai mudar muito, não he, she, it, é só botar o S. Eu aproveito, I enjoy. Você aproveita, you enjoy. Ele aproveita, he enjoys. Ela aproveita, she enjoys. O cachorro aproveita, o gato aproveita, it enjoys. E aqui normal, né? We, you, they enjoy. Né? Não vou botar aqui para dar uma agilizada, vou deixar o play. E aqui o exemplo novamente com o verbo estudar, study. Né? Lembra que só vai mudar o verbo se for terceira pessoa. Por exemplo, meu amigo, my friend, studies English. Meu amigo estuda inglês. My friend studies English. Vamos ver uns exemplos agora com o verbo to be, né? Eu estou feliz. I am happy. Você está feliz? You are. Vamos botar um... Eu estou feliz. Você está feliz hoje? Hoje em inglês é today. You are happy today.
Ele está feliz. Ela está feliz. É o is, né? He is happy today. She is happy today. A cidade está feliz hoje. It is happy today. E we, you, they, o verbo tem essa forma, o verbo é are. Nós somos ou nós estamos, nesse caso nós estamos felizes. We are happy today. Vocês estão felizes? Felizes? You are happy today. Vocês estão felizes hoje. Ou então elas, eles estão. They. Lembrando, o verbo também pode ser ou estar. Nesse caso é ser. Você vai entender também pelo contexto qual é o sentido. They are happy today. Ok? Lembrando que aqui o sujeito pode ser o nome de uma pessoa. Mark. Por exemplo, Mark está feliz. Lembra que o Mark é um nome masculino, é ele. A gente usa o is, né? Ele está. Mark is happy today. Se fosse uma mulher, a mesma coisa. Mary is happy. Mas se for duas pessoas, Mary and Mark. Se eu quero dizer que a Mary e o Mark estão felizes, ele é o mesmo que they, né? Eles estão. Então, o verbo vai ser are. Mary and Mark are happy today. Ok? Então tá, agora a gente vai, eu vou deixar aqui só um exemplo que eu quero melhorar, eu quero fazer ele um pouquinho mais completo. My friend studies English. Meu amigo estuda inglês. Vou reescrever, na verdade, porque eu vou precisar de mais espaço aqui. Eu vou fazer uma letra um pouco menor. My friend studies English. Vamos complementar aqui. Na verdade, essa frase ela já está correta, está completa, mas vamos complementar. O que ele estuda? Inglês. What é o que. Então, por isso que eu botei aqui o what. Porque eu quero que você preste atenção aqui na estrutura mais normal, mais natural do inglês. Aí eu vou dizer onde. Onde em inglês é? Where. Onde que ele estuda inglês? Na English Bay, é claro. At English Bay. Ups. Então, quando você usar essas duas informações juntas, geralmente a gente usa nessa ordem. O que e depois onde. O que você faz, né, a ação, e depois onde que aquela ação acontece. Meu amigo estuda inglês na English Bay. My friend studies English at English Bay. Se eu quero complementar e dizer mais uma informação, por exemplo, onde, when. Aqui faltou um pouquinho de espaço, mas vamos usar aqui essa caída. E eu vou escrever aqui então o complemento. My friend studies English at English Bay quando? Na sexta-feira. Sexta-feira em inglês é Friday. On Friday. Meu amigo estuda inglês na English Bay na sexta-feira. My friend studies English at English Bay on Friday. Essa ordem aqui é a ordem mais natural da estrutura do inglês. É possível você trocar, reordenar, mas esse é o jeito mais normal, vamos dizer assim, de se dizer. Às vezes até você quer botar o quando no início. On Friday, my friend studies English at English Bay. É possível você rearranjar assim. Dependendo até da ênfase que você quer dar. Não, on Friday,
My friend studies English at English Bay. Mas essa é a ordem mais natural. Vou sempre usar o quando no final. E se você não usar essa ordem, não tem problema. Você vai ser entendido. Talvez vai soar um pouquinho estranho, dependendo do exemplo, dependendo da frase. Mas você não tem que se preocupar muito com isso, não. Porque essa ordem ela vai acontecer naturalmente. Né? Você sabe que a nossa teoria, a nossa metodologia é que você aprende na prática. Então hoje eu estou te explicando, né, a gramática, mas você vai continuar praticando. Nas nossas próximas aulas a gente vai ver isso de novo e de novo. Você vai praticar, você vai dizer. Né? Hoje é uma aula mais teórica, mas a gente vai botar a teoria em prática. E essa ordem ela vai vir naturalmente. Você vai se acostumar a dizer sempre a informação de quando isso acontece. No final vai vir naturalmente. Né? Ou dizer quando, depois do que aqui. Né? Eu até vou botar em português para ficar mais claro. Que é o que, onde, where e quando. When. Você vai usar essa estrutura aqui naturalmente. Então não se preocupe se você usar uma ordem diferente. Não deixe isso bloquear você. Não fique pensando, tá, mas agora quando, o homem... Não, isso na verdade a gramática ela não é prática, né? O que eu quero dizer, você não, na hora da prática você não vai ter tempo de pensar na gramática. O que eu falo primeiro? A conversa é ação-reação, né? Pá, pum, alguém fala uma coisa, você responde. Você não tem tempo hábil de pensar, principalmente, né? Uma coisa assim tão longa, assim. Primeiro, o que eu ponho? Não se preocupe com isso, né? Isso vai vir naturalmente na conversa. Você vai se expressar e não tem que se preocupar com isso. Você naturalmente, aos poucos, vai começar a estruturar as suas ideias dessa forma, ok? Às vezes a gente não usa as três informações como você, né? A gente comentou, às vezes você não quer dizer onde. Você só diz, my friend studies English on Friday. Você não quer dizer o que? Não precisa. My friend studies at English Bay on Friday. Então, essa aqui é uma frase bem completona mesmo, né? Mas, na maioria das vezes, você não usa tudo junto, pode acontecer, mas geralmente as partes da informação ela vem separada. Você fala uma coisa, a pessoa que está falando contigo se interessa, tipo, você estuda inglês? You study English? When? Aí ele vai querer saber mais. I study English on Friday. Oh, nice! Where? Aí se ele se interessar, ele vai te perguntar essas informações. Aí você vai dizer, I study English at English Bay on Friday. Aí você vai complementando, geralmente no decorrer da conversa. Ok? Vou escrever um outro exemplo. E a gente vai fazer algo parecido. Voltando aqui então. Vamos ao nós, we, que é o sujeito. O verbo comer, em inglês é eat. We eat. Nós comemos. O verbo aqui comer, vou botar aqui a conjugação. Ele é bem simples. Não tem nenhum segredo, né? No infinitivo, o verbo comer. Repeat. To eat. Eu como. I eat. Você come. You eat. Não muda, só muda na terceira pessoa. E não muda muito, é só botar aquele famoso S. Ele come, he eats. Ela come, she eats. O gato come, it eats. Nós comemos, você já sabe, não? O verbo volta, né, à primeira forma, he eat. We eat, vocês comem, you eat, eles comem, they eat. O quê? Hamburgers. Nós comemos hambúrgueres. We eat hamburgers. Where? Onde? At McDonald's. O que? Onde? E quando? When? Dia bom a gente comer hambúrguer? Domingo. On
Sunday. Então a frase poderia terminar aqui, nós comemos, we eat. Poderia terminar aqui, we eat hamburgers. Sujeito, verbo, complemento. É a estrutura mais simples, né? Onde? At McDonald's. We eat hamburgers at McDonald's. Quando? On Sunday. Seguindo então o que, onde, quando. Dá pra gente ainda complementar mais, se você quiser usar outras informações. Por exemplo, um adjetivo, né? Vamos dar uma qualidade. Nós comemos hambúrgueres deliciosos. O adjetivo delicioso em inglês é delicious. We eat delicious hamburgers at McDonald's on Sunday. Aqui a questão da preposição, at, on, você vai ver mais pra frente qual a preposição certa usar, preposição de tempo, preposição de lugar, isso a gente vai ver melhor nas próximas aulas. Então, nós comemos hambúrgueres deliciosos no McDonald's no domingo. We eat delicious hamburgers at McDonald's on Sunday. Vou acrescentar mais uma informação aqui. Nós sempre comemos. We always eat. Sempre é always. Então essa é uma frase bem completa. Como eu disse antes, provavelmente você não vai dizer tudo junto de uma vez, e vai vir essas informações no decorrer da conversa. Se a conversa está interessante, a pessoa vai te perguntar e você vai complementando. Mas aqui então, vamos praticar. Eu quero que você repita depois que eu terminar aqui, de falar toda a frase. We always eat delicious hamburgers at McDonald's on Sunday. You. E a sua lição de casa é, eu quero que você escreva 5 frases assim. Se você é um bom aluno, eu quero que você escreva 10 frases. Primeiro, bem simples, somente com sujeito, verbo, complemento, como eu fiz aqui. We eat hamburgers. Você pode fazer com outro sujeito, com outro verbo, você deve, né, variar bastante para praticar. E aí depois vai complementando. Né? Pode complementar aqui com sempre, com nunca, com às vezes, que são os advérbios de frequência, um adjetivo. Você pode olhar no dicionário, claro, pode usar o Google Tradutor. Ah, não sei como é que diz bonito, quer dizer que a cidade é bonita. Você vai lá e procura beautiful. Depois acrescenta um lugar e acrescenta uma data, um quando. Né? Que a ação acontece. Você vai praticar essas estruturas, por enquanto, no presente simples. Frases afirmativas. Né? Vamos com calma. Essa é a estrutura básica. Depois, no próximo vídeo de gramática, a gente vai ver frases negativas, frases interrogativas. E eu quero que você pratique bastante isso aqui. Depois que você fizer as frases, você vai ler em voz alta. Isso é muito importante. Você escreve o exemplo e você lê. We eat hamburgers. A leitura em voz alta vai te ajudar muito a falar inglês melhor. Vai te ajudar a chegar à fluência, inclusive. Porque ao ler em voz alta, de certa forma você está falando. Claro que você não está conversando, você está lendo o que está ali, mas você está praticando. Né? Você está treinando ali a sua boca, a sua língua, os seus lábios, até os dentes, com certos movimentos que a gente só faz falando em inglês, que a gente não faz nunca quando a gente fala a nossa língua, o português. Né? Então, tem certos movimentos aqui da sua boca que você nunca fez antes. Se você não falou inglês antes, você nunca fez esse movimento. Por isso que é difícil. Claro, tudo que a gente faz pelas primeiras vezes é mais complicado porque você não tem o costume. Então, por exemplo, o som do TH, que é o grande pesadelo aí dos alunos, né? Como pronunciar certo o thanks. Porque você nunca faz quando está falando português, não tem nenhuma palavra com esse som. Por isso que é difícil, por isso que você tem que praticar. Eu sugiro a leitura em voz alta, é um ótimo exercício para você falar inglês melhor. Sempre se acostuma a fazer isso. Quando estuda a nossa lição, depois vai revisar, lê todo o material em voz alta, lê os exemplos que você escrever em voz alta também, ok? Quero que você escreva aí alguns exemplos e depois manda no chat lá da English Bay para a gente ver no chat do WhatsApp, né? A gente vai ver e você vai praticar e a gente vai compartilhar as suas frases, ok? Um último detalhe, antes de a gente acabar, eu vou
Vou conjugar aqui um outro verbo, que tem um detalhezinho também da escrita, que vai mudar um pouco. Quando o verbo terminar em O, como por exemplo o verbo go. Quando o verbo terminar em SH, como por exemplo... go é ear. O verbo com SH, wash, que é lavar. Quando o verbo terminar em CH, por exemplo, o verbo assistir, watch. Wash, watch. Quando o verbo terminar em X, por exemplo, fix, arrumar, consertar. Ou ainda, se ele terminar em Z, o que não é muito comum, pouquíssimos verbos acabam em Z em inglês, e são verbos que não são muito utilizados. Por exemplo, o verbo zumbir, buzz. Nesse caso, eu vou usar aqui o go como exemplo. Primeira e segunda pessoa, eu, você, o verbo não muda. I go, deixa eu escrever no infinitivo aqui também, que é o verbo ir, né? Eu vou, I go. Você vai, you go. Agora, na terceira pessoa, ao invés de acrescentar somente o S, você vai acrescentar o ES. É um pequeno detalhe ortográfico. Então, quando o verbo terminar em O, SH, CH, X ou Z, somente na terceira pessoa, você sabe que o verbo vai mudar um pouquinho, nesse caso é ES. Ele vai, he goes. Ela vai, she goes. O carro vai, it goes. Nós vamos, we go. Vocês vão, you go. Eles ou elas vão, they go. Muda somente na terceira pessoa e nesse caso com esses verbos, né, você vai dizer, por exemplo, eu lavo, I wash. Você lava, you wash. Ele ou ela lava, washes. He washes, she washes. Depois aqui é só, novamente, o wash. Né? Não se preocupe, somente na terceira pessoa. Vou botar aqui a terceira pessoa. Por exemplo, ele assiste, he watches. Ela conserta, she fixes. O mosquito zumbi, it buzzes. Você não precisa decorar isso aqui. Na verdade, quando você for escrever, é importante você saber. Na hora de falar, não vai te fazer a mínima diferença, né? Você só tem que acrescentar esse som para I go, you go, he goes. E apesar de ter em S, nesse caso, o som é mais como um Z. Z, goes, washes, watches. Nesses dois casos, na verdade, todos esses casos, a pronúncia é como se fosse um is. Watches, washes, fixes, buzzes. Então você tem que saber só quando for escrever em inglês essa pequena regra. Na verdade, também, isso não vai te fazer diferença na hora que você estiver falando em inglês, né? Você vai ter que só memorizar essa regrinha. Na verdade, não precisa nem saber. Um pouco com o tempo, você vai criar essa sensibilidade. Você vai ver que isso aqui é uma construção muito estranha se você botar só o S. Né? A pronúncia também, washes, soa um pouco artificial, um pouco estranho. Né? Então, ao pouquinho você vai ver, o verbo aqui, watches. Não, watches. Essa vogal acrescentada, a vogal E, é para juntar o som, ficar um pouquinho mais linkado. Watches. Então você vai aos pouquinhos talvez até você já esteja criando essa habilidade de perceber essa coisa da língua, quando soa estranho, quando soa natural, você vai se acostumar com a mecânica do inglês e vai saber. Né? Não precisa memorizar exatamente isso, porque o principal objetivo é falar inglês e na hora da fala não vai te fazer diferença nenhuma. Ok? É isso aí, com essa estrutura aqui, você fala inglês. Você ainda não é fluente em inglês, sabendo utilizar isso aqui. Eu quero que você pratique bastante, mas se você utilizar essa estrutura simples, né, que é o que você precisa para se comunicar. Né? O primeiro objetivo da língua é comunicação. E você, sabendo ordenar aqui sujeito, verbo, complemento, você fala inglês já dá para se comunicar, dá para se fazer entendido. Essa aqui é a base do inglês, o primeiro pilar que você tem que praticar e desse jeito você vai conseguir falar já inglês. Por exemplo, eu comentei na última aula que eu moro na Rússia. Eu falo russo muito mal, mas eu consigo falar isso aqui.
Eu consigo falar o sujeito, o verbo e o complemento. Que é o que eu preciso aqui. Eu vou dizer, eu quero pizza. Yahachu pizzu. Isso eu consigo falar. Não consigo falar muita coisa, mas eu consigo me comunicar. Então, se você souber isso aqui, é o suficiente para você fazer sua viagem para o exterior. Quer visitar um outro país, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. O brasileiro está indo muito para o Canadá, Austrália. Isso aqui é o suficiente. Se você souber isso aqui, você já pode viajar, cara. Você já consegue se virar. Você não vai passar fome, não se preocupa. Você tem que ter essa experiência de ir para fora e falar inglês. E, dominando isso aqui, você já fala inglês. Como eu disse, você ainda não é fluente, mas você já consegue se comunicar somente utilizando essa estrutura aqui. As próximas aulas a gente vai complementando, mas é isso que você precisa saber para o basicão. Você consegue até morar em outro país. Como eu moro aqui na Rússia falando isso aqui, e eu consigo, vivo normalmente, você consegue, inclusive, morar na Inglaterra, nos Estados Unidos, se é o seu sonho. Você precisa dominar isso aqui bem, né? E depois é só mandar bala, é só continuar e você vai aperfeiçoando. Combinado? Então, faça sua lição de casa, que são as 5 ou as 10 frases em inglês, e continua praticando. Nas próximas aulas a gente vai botar tudo isso em prática e a gente se vê na próxima. Combinado? See you! Bye bye!